A extensão rural desenvolve e continuará desenvolvendo um papel decisivo nas famílias, principalmente as famílias de pequenas propriedades da nossa região. Nós vamos conversar agora com Neca Bao, que presidiu o 10º Encontro Estadual de Arquigrejeiros em 1993 e que trabalhou durante 35 anos na área social. Tem muita história. O que era antes e o que é hoje, num comparativo, das pequenas propriedades, essas famílias que de repente receberam a visita de vocês e vocês voltaram e vocês continuaram insistindo e mudaram vidas nesta micro e macro região fronteira noroeste e noroeste do estado, Neca. Olha, eu acho sim que quando eu entrei na extensão rural, eu fiz a melhor coisa que podia ter nessa face da terra, pelo trabalho que eu fui preparada para fazer. Porque a Ascar, na época, ela preparava muito bem as extensionistas, os técnicos, agrônomos, todos para esse serviço de extensão rural, né? Que é trabalhar com as pequenas propriedades. Aí, quando a gente começava, aí que a gente fazia visitas inicialmente para se conhecer a pessoa e tal, era muito difícil, sabe? Foi muito difícil no meu início de trabalho, porque as mulheres, principalmente, nós, como era um trabalho social, a gente trabalhava mais com a mulher e com o jovem, com as crianças, né? Então, essa era a nossa orientação. O nosso papel principal era descer ao nível delas e subir com elas. Isso eu nunca vou esquecer, porque isso foi dito para mim, que assim nós íamos fazer, né, na época. Então, a gente começou esse trabalho, assim, ó, umas visitinhas aqui, ali, as mulheres não vinham conversar com a gente, vinha o homem, vinha o marido, né, conversar com a gente, o jovem não aparecia, as crianças se escondiam, né, e era assim, foi bastante difícil inicialmente, né. Elas olhavam para a gente, ficavam espiando a gente pela fechadura da janela, né, para ver com quem o que a gente ia fazer. Até desconfiavam da gente, porque a gente chegava lá com um homem, né, no meio rural. Mas a gente foi indo, foi conquistando essas pessoas, né, e olha, nós fazíamos um bom trabalho no início, assim, foi muito legal, porque nós tínhamos um limite, né, de atendimento, quer dizer, o número de famílias, número de pessoas que a gente pudesse atender, quanto mais a gente poderia atender, melhor, né? Então, a gente resolveu fazer o tipo de trabalho de grupo. Antes dos grupos, quanto tempo demorou para quebrar esse gelo? Para a extensionista e para o extensionista conquistar a confiança das famílias, das Olha, mulheres, principalmente? não, para nós, como nós, eu não sei, eu não achei muito difícil, porque eu chegava rindo com elas, conversando com elas, né, contando alguma coisa, perguntando como é que estava o problema de saúde, como é que é os filhos. Eu fui entrando na casa delas, embora que para entrar dentro da casa delas não era fácil. A gente ficava no lado de fora conversando com elas. E elas não tinham uma casa, na época eram casas muito simples, né, elas não tinham aqueles banheiros dentro de casa, nessas visitas primeiras que eu fiz, né. Elas tinham que tinha aquela patente lá fora, dentro de casa era bem humilde, mas dava para chegar. A gente, com esse objetivo que a gente tinha de entrar, de conquistar elas, a gente não achou difícil. Isso demorou, olha, o que eu vou te dizer? Demorou muito pouco tempo, acho que dentro de um ano, nem um ano, eu já tinha visitado todas as pessoas, todas as famílias que nós tínhamos como objetivo, que era através do agrônomo que estava lá, que já tinha as localidades a ser trabalhada. Eu não achei difícil nessas localidades. Para mim foi muito fácil entrar na casa delas, conversar com elas. Nós estamos falando de que período, Neca? Olha, eu acho que em 74, 75, Muito bem. por aí, 76, porque em 78 eu fui convidada para trabalhar em Tuparendi. Então eu fiquei pouco tempo em Criciúmal. Mas nesse pouco tempo que eu fiquei lá, nesses 2, 3 anos que eu fiquei lá, eu consegui organizar muitos grupos de mulheres. Porque daí a gente atendia um maior número de famílias, um maior número de pessoas, né? Exatamente. Você começou o teu trabalho em Santa Rosa como extensionista em que ano? Em 78. 78. Eu vim para Santa Rosa em 78.
Agora, então, vamos a um trabalho diferenciado de Neca Baó. É Baó ou Baó? É Baó. Baó. A Neca Baó e todas as e todos os extensionistas desenvolveram um trabalho lindo e continuam fazendo isso junto às comunidades. Bater de porta em porta, dependendo do trabalho, né, que é improdutivo na cidade. Imagine no interior, onde as casas são distantes. Aí vocês otimizaram as ações criando grupos. Começaram com grupos de mulheres até chegar aos grupos de jovens? Sim. Como é que essa proposta foi aceita? Pela necessidade de fazer com que eles tivessem uma melhor qualidade de vida e um maior conhecimento dos acontecimentos. E né? elas aceitaram Aceitavam, bem? elas não, assim, ó, havia uma resistência um tanto assim do casal, às vezes, talvez, não sei se da área do homem, o quê, né? Elas tinham, parece, um pouquinho de receio em sair de casa para participar de um grupo. Mas elas começaram e foi indo, a gente foi conquistando, elas foram vendo que esse trabalho era produtivo para elas, porque elas trabalhavam, elas se preocupavam muito com a área da saúde, com a área da alimentação, elas tinham uma preocupação muito grande com isso, e nós tínhamos essas orientações para dar para elas. No preparo correto dos alimentos, na higiene da casa, na higiene da saúde, nos cuidados que elas tinham que ter, né? Então, a gente não foi assim uma coisa tão difícil de organizar. E como jovem, nós começamos também com juventude, porque a gente tinha projetos. Como nós tínhamos projetos, a dona de casa na cozinha, que era um livrinho que a gente tinha, e nesse livrinho a gente anotava as coisas que elas tinham que fazer, elas anotavam também, né? A gente dava para elas. Nós tínhamos para os jovens também, por exemplo, criação correta da terneira. Né? Eles tinham livrinhos, a juventude, que pegavam esse livrinho e anotavam nesse livrinho como cuidar desses animais, para produzir mais leite, para tratar melhor, para o tratamento e para o cuidado, sabe? Então, esse era um trabalho, eu acho, o melhor trabalho que foi feito na extensão rural foi esse, e é esse. O trabalho de melhoria da qualidade de vida das famílias, levando todas essas orientações, né? E aqui, quando eu vim para o regional, Tuparendi, eu fazia esse mesmo trabalho que eu acabei de falar. No interior, com todas as localidades, tempo do Celso Kaminski, do Borrego, do Clóvis Medeiros, né? A gente fazia esse trabalho também. Quando eu vim para Santa Rosa, em 78, eu vim para o escritório regional. E o regional atendia 60 municípios na época. E eu viajava para todos esses municípios orientando as extensionistas sociais. Que o meu público maior foi as extensionistas sociais naquela época. Então, a gente estudava com elas o que nós íamos dar continuidade nos trabalhos para fazer. Mas nós também fazíamos os projetos. O regional também fazia projeto. De o que vai levar para elas, né? Então, nós tínhamos, na época que eu entrei, nós tínhamos os Clube 4S, Saber, Saúde, Saber, Sentir, Saúde, Servir, né? Esse era o lema, e não sei se hoje existe, porque eu acho que não existe mais os Clube 4S, né? E para esses jovens, a gente levou até a recreação, o lazer correto para eles participar. Sabe? E eles participavam disso, as mulheres participavam das partes recreativas que nós fazíamos, que isso era uma coisa assim, parece que era de outro mundo no começo. E no fim isso foi virando assim uma coisa tão necessária e uma coisa tão importante para elas, que a gente fica assim, hoje eu sinto muitas saudades daquele tempo. Sabe? É uma história muito bonita que eu tenho, e que às vezes até eu esqueço de contar, porque a gente acaba até esquecendo algumas coisas, claro. Né? Hoje nós temos internet no campo. O início desse trabalho, ao qual se refere a Neca, ele foi transformador. Neca, você tem noção, você e os extensionistas da época, dos milagres que vocês provocaram na vida simples de pessoas
que passaram a sonhar, principalmente as mulheres e os jovens. Porque o homem sempre, nessa sociedade patriarcal da época, o homem sempre esteve à frente. Mas a mulher e os jovens deram passos, Passo muito grande. talvez até quilômetros à frente no seu tempo, para congregar e para aprender. Sim. Tu tem noção do Elas alcance disso têm uma tudo? necessidade tão grande que hoje muitas pessoas ainda perguntam da gente, né? Onde a gente está, se a gente... Muitas pessoas, a gente quase não voltou mais até elas, né? Quando estava no escritório regional, porque aí eu parei de fazer diretamente o trabalho lá com os grupos e fui com mais o público assistencialista, mas mesmo assim eu ia nas reuniões com as minhas colegas e a gente repassava para elas muitas informações do meu tempo. Muito bem. Né? E isso deixava elas muito alegres, muito contentes e muito felizes. A patente que a NECA usou como expressão antes, também conhecido como casinha, Sim. era usado para necessidades fisiológicas da família. O banho era mais comum no açude que corria perto da propriedade. Tu te lembra a partir de quando o banheiro passou a fazer parte da casa do agricultor, né? Lembro muito bem disso, Jairo, porque a gente fazia até planta baixa da casa. Quando a extensão rural entrou no meio rural, foi o Capelo talvez possa contar melhor isso. Mas quando eu entrei, a gente já percebia que eles teriam condições de modificar, que eles teriam dinheiro para melhorar a casa deles, para comprar um móvel novo, para fazer um banheiro. Nós fazíamos até planta baixa, Jairo, de casas, onde nós tirávamos a patente, essa casinha, porque nós tínhamos uma foto de como tinha que ser a casinha. Ainda construíam, na minha época, a dita casinha, que se usava lá fora. Meu pai foi um desses que usou muito tempo e ele não queria saber de banheiro dentro de casa naquela época. Na minha época, assim, né? Então, ele custou acreditar, mas quando acreditou, foi a melhor coisa que tem. Então, no interior também foi assim. Quando eles conseguiram ver que de noite eles não precisavam sair da fora, ou às vezes na chuva, né? Que eles construíram uma melhoria, fizeram do lado da casa. Às vezes isso não ficava dentro da casa, mas no lado. Né? Elas sentiram que isso era uma necessidade, que isso era bom, isso era gostoso, que elas não precisavam sair de noite lá fora, não precisavam... Né? Então, foi uma coisa assim... E outra coisa que a gente informou muito elas, da necessidade de você ter um banheiro, de você ter uma fossa séptica, de ter um sumidouro, né, para essas necessidades que elas faziam, para essas fezes, né, para não contaminar o solo, porque uma das preocupações que a gente tinha era a contaminação do solo. E a contaminação das pessoas, através das lombrigas, dos coliformes, dessas coisas que existiam, né? E que teria que se fazer exames para saber disso. Nós coletava fezes nos vidrinhos, botava dentro de uma caixinha e levava até o laboratório para fazer análise. E vinha lá, às vezes, uma família com 7, 8 tipos de vermes. Ou seja, o saneamento básico inexistia. Não existia. E se existia, era pouco. Era aquelas coisas escorrendo. Uma pia para lavar louça era difícil. Elas lavavam a louça, elas tinham na janela da cozinha, tinha uma tabuinha para o lado de fora, e ali em cima era botada uma bacia. E nessa bacia se lavava a louça, se lavava as coisas, se atirava água para o pátio. E aquela água suja rolava no pátio, chovia e tal. Isso era assim antigamente. Isso era assim, no meu tempo era assim. Hoje, inaceitável um convívio desse. Até por legislação, não é verdade? A gente ganha tantas coisas com o avanço tecnológico. Para quem está acompanhando esse depoimento da NECA Baó, talvez tenha até dificuldade de entender do que nós estamos falando. Não dá para imaginar alguém sair. Não dá para imaginar alguém sair da sala, da cozinha, para ir lá 30 metros, 20 metros distante,
para a chamada casinha. Neca, essa evolução ela atingiu a sua plenitude na questão aí dos encontros de mulheres, de jovens e principalmente a questão do saneamento básico, ou ainda tem algo a fazer em pleno 2021? Olha, até a época que eu trabalhei, a gente se sentia muito satisfeita, né? Porque se a gente queria melhorar uma vertente, uma fonte de água tirada, proteger ela, o pessoal fazia. Nós íamos lá, ajudávamos a canalizar essa fonte, botar canos para trazer água para dentro de casa, para trazer água para o banheiro. Nós fazíamos a proteção das vertentes, das fontes de água. Assim como nós fazíamos o destino correto dos dejetos. Nós explicávamos para eles como tinha que fazer. Então, eu não sei se hoje alcançou isso já, sabe? A gente sabe, né, Jairo, que tem muitas famílias pobres ainda no meio rural. Que talvez a gente não chegou até lá. Mas existe muita gente com dificuldades. Existe, porque eu continuo esse trabalho com as mulheres, porque foi muito, como houve essa evolução tão grande da participação da mulher, elas têm necessidade de se reunir. Elas sentem essa necessidade. Então, às vezes, tu começa um grupo com 5 pessoas, quando tu vê, tem 20. Elas ficam sabendo que agora tem uma reunião, tem um grupo de mulheres em tal lugar, lá, então nós vamos tentar ver se nós conseguimos participar. Então, houve essa evolução muito grande. Na época, quando eu presidi o Hortigranjeiro, naquele período ali, a gente fazia encontros regionais de mulheres, que nós trazíamos 1000 mulheres aqui no Centro Cívico. E se eu tenho umas fotos lá, assim, do tempo do 14º Hortigranjeiro, 13º, que lotava o Centro Cívico. E que era uma coisa assim, por isso que eu digo que houve uma evolução muito grande. E a mulher que vem. A mulher vem. É só dizer, né? Olha, vamos ter um encontro, vai ser tratado tal assunto, porque sempre foi assuntos educacionais. Nunca foram assuntos que não fossem de interesse para a vida delas. Sempre foi assuntos de saúde, de alimentação, de saneamento básico, de lazer e recreação. A gente sempre procurou levar para elas assuntos que realmente elas gostavam, né? E daqueles que nós também tínhamos sido preparados para fazer, né? Bem, Neca, você se aposentou na Emater, hoje presta um trabalho na mesma área para a Coopermil. Sim. Você tem mais de 50 anos Olha, de dedicação às mulheres, às famílias, os jovens. Eu acho que dá isso, porque foram uns 30 e poucos anos na Emater, né? Na Ascar Emater, que depois da Ascar virou Emater, né? Mas no meu tempo era Ascar. E no tempo da Ascar a gente foi muito bem preparada para esse trabalho. E eu me dediquei muito a elas, né? Porque eu tenho uma paixão muito grande por esse trabalho com as mulheres, né? Porque aquilo que a gente leva para elas é gratificante, porque elas te dão um retorno. A gente tem um retorno do bom trabalho que a gente desenvolveu e que desenvolve com elas. E hoje, na Coopermil, eu já estou lá, já vai fazer 11 anos esse ano, né? Que eu estou lá. E, infelizmente, já são 2 anos que nós não podemos encontrar com as mulheres devido à pandemia que chegou aí, que não acabou, né? Que está nos preocupando bastante. Elas mandam dizer, nós estamos com saudades dos encontros e tal, nós também estamos, né? Então, mas a gente tem que evitar isso, né? Não podemos deixar de fazer. Então, eu continuo esse trabalho na Coopermil diretamente com as produtoras, associadas e clientes da cooperativa, fazendo o mesmo trabalho. Nós devemos muito à mulher, continuamos devendo, principalmente nas questões de direitos. Mas a Emater nos ajudou muito nesse saldo negativo. O nome é Clotilde Baó, conhecida popularmente por Neca Baó. Uma história linda no extensionismo rural.